Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 4, e o versículo é de número 35, e o versículo 37. Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 35. Está maravilhoso de nós estarmos aqui essa noite na casa do Pai, sentindo o toque, o carinho dele aqui essa noite. Glória a Deus. Só não sentiu nada aqui essa noite quem está desligado, quem não ama o Pai, mas quem ama o Pai nessa noite já sentiu o amor dele. Glória a Deus. Eu, por mim, o pastor poderia ter continuado. Estava tão bom, irmãos, de estar ouvindo aqui essa noite. Glória a Deus. Deus já falou aos nossos corações aqui nesse lugar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e o versículo 35, os irmãos encontraram? Que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Versículo 37, E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos nessa noite. Glória a Deus, nessa liberdade que vocês estão aqui nessa noite, adorando a Deus, glorificando a Ele, porque a Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Meus amados irmãos, a palavra que nós fizemos leitura aqui nessa noite, ela é uma passagem bíblica bem conhecida da igreja, dos leitores da Bíblia Sagrada. Você já muitas vezes já ouviu pregar sobre esta passagem bíblica. Eu já por outras ocasiões já ministramos a palavra do Senhor baseada nesse texto que nós fizemos leitura, mas como sempre nós falamos, amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Glória a Deus, sempre tem algo novo, sempre tem algo específico para o dia determinado do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, esse texto sagrado que nós lemos está sendo narrado um grande acontecimento, um grande milagre pela qual Jesus fez sobre a natureza. E nós sabemos, amados, que não é só Marcos que registrou esse grande milagre. Mateus,
também foi um dos escritores que, lá no capítulo 8, ele registrou também esse grande evento, este acontecimento, deste milagre. E o outro evangelista que também escreveu no Evangelho foi Lucas. Mas só que, amados irmãos, se nós vamos olhar entre Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que somente um deles esteve no dia em que aconteceu este milagre. Unicamente Mateus, que estava presente, porque ele era um dos discípulos de Jesus, e ele estava juntamente com Jesus dentro do barco, ele estava juntamente com os demais dentro daquele barco, quando levantou-se esse grande temporal, esta tempestade. Marcos, ele registra, escreve, amados irmãos, essa história por causa do apóstolo Pedro, que contou para ele acerca desse acontecimento. E assim como Lucas, um grande historiador, ele foi pesquisar e assim ele escreveu também esta passagem bíblica. Mas Mateus, amados irmãos, ele escreveu para o povo judeu. Mateus, quando retorna-se desse grande acontecimento, ele começa a testemunhar, começa a dizer aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou para o povo judeu. Lucas, amados irmãos, ele escreve para o povo da Grécia, para o povo grego. Por quê? Porque eles gostavam de ouvir histórias, eles gostavam de ouvir algo que pela qual fosse de uma forma diferente, que eles nunca haviam ouvido e nem falado. A única coisa que nós vemos, amados irmãos, é que Marcos vai escrever para os romanos. E aí era uma forma bem complicada, amados irmãos, para Marcos relatar esta história para os romanos. Por quê? Porque os romanos, amados irmãos, eles gostavam de história de heróis. Os romanos, todos sabem, amados irmãos, quem estudou a história dos romanos, sabe que eles eram homens que pela qual eles gostavam de heróis. Tinha arenas, e lá tinham os seus gladiadores, homens que pela qual eles fechavam dentro das arenas, largavam leões, tigre, onça, e esses homens tinham que vencer esses animais, estas feras, e alguns venciam, e então os romanos gostavam de heróis, gladiadores, homens que pela qual era o escravo, e eles botavam dentro das arenas para lutar um para o outro, e então aquele que vencia era um herói para eles. E então, para contar uma história para os romanos, amados irmãos, tinha que ser uma história de um herói, e nós sabemos que Marcos vai contar a história para os romanos, não de um herói de arena, não um herói que está lá dentro na arena usando uma espada contra uma fera, contra o leão, contra qualquer outra coisa dentro de uma arena, mas Marcos vai contar a história do herói chamado Jesus Cristo, o herói dos heróis, aquele que está presente aqui nessa noite para lutar a tua batalha, para pelejar a tua peleja. Você acredita assim nessa noite? Glorifique a Ele então. Glória a Deus. Irmãos, então, quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós já entendemos algo maravilhoso da parte do Senhor. Marcos vai relatar a história, e Marcos vai dizer, amados irmãos, para o povo romano, dizendo: olha, eu vou contar uma história aqui para vocês, e esta história, esse aqui tem herói nessa história tem alguém aqui que não perde batalha, tem alguém aqui que nunca perdeu, nunca vai perder,
Tem alguém nessa história, ele é herói, ele é mais poderoso do que o vento, ele é mais poderoso do que a tempestade, ele é mais poderoso do que o mar, ele é mais poderoso do que tudo que há na terra e tudo que há no céu, porque ele mesmo disse na sua palavra: é-me dado todo o poder que está no céu, todo o poder que está na terra e todo o poder que está embaixo da terra. Glória a Deus. Amados irmãos, quando nós olhamos para isso, então agora Marcos está registrando para os romanos e vai contar a história de Jesus Cristo que aconteceu. Ele não estava ali para ver, Marcos não estava ali para contemplar, mas Marcos creu através do apóstolo Pedro que contou para ele. Irmãos, quando os romanos, eu disse antes, o que gostava-se neles a história era de homens que usassem espada, usassem lança, usassem escudo, para que aí sim era herói para ele, era heróis para eles. E nós sabemos, amados irmãos, que o povo de Deus, amados, não tem nenhum herói nesta terra. O povo de Deus só tem um herói que é chamado Jesus Cristo Nazareno. Se você às vezes perguntar, amados irmãos, para qualquer criança, qual é o teu herói? Eles já vão dizer: o meu herói é Superman, o meu herói é o Homem-Aranha, o meu herói é o incrível Hulk, o meu herói quem sabe eles vão dizer vários astros de cinema, homens mortais. Mas se perguntar para um crente qual é o teu herói, ele vai dizer: o meu herói, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Se você serve esse herói Jesus Cristo e você sente que ele está do teu lado, glorifique a ele essa noite. Quando o escritor aos Hebreus, amados irmãos, lá no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, ele vai dizer, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra, amados irmãos, até na divisão da alma e do espírito. A espada penetra até, nós olhamos e vemos que o escritor diz até as juntas e medulas. Quer dizer, amados irmãos, que a palavra de Deus é uma espada e ela penetra, amados irmãos, lá no tutano do osso. E nós podemos já ver que o apóstolo Paulo, ele escreveu em Efésios no capítulo de número 6 e a partir do versículo de número 10, ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. No versículo de número 13, ele disse: portanto, vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus. E ele começa dizendo, amados irmãos, vistai-vos da couraça da justiça e da verdade, e coloca sobre os seus pés o sapato do evangelho da paz, e vista, amados irmãos, do escudo da fé, para desfazer todos dado inflamável do inimigo. E aí ele continua e coloca sobre a sua cabeça o capacete da salvação, e aí ele continua dizendo: e coloca na tua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Deus, glória a Deus. O evangelista João, ele começou no seu evangelho, no capítulo 1 e o versículo de número 1, ele disse: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Então, amados irmãos, a palavra verbo quer dizer logos, e logos para nós quer dizer palavra. Então nós já entendemos, amados irmãos, que a igreja tem a maior arma, a espada, que é a palavra de Deus. E se ele é palavra, e se o nome dele é palavra, eu quero te dizer aqui essa noite, você tem a maior arma na sua mão. A maior arma está conosco, que é ele, a palavra de Deus, a espada do Espírito. E sendo aquele dia já tarde, perceba, amados irmãos, que aí Marcos vai dizer: escute o que eu tenho para falar. E sendo aquele dia já tarde, que dia era esse? Foi um dia, amados irmãos, que pela qual Jesus passou o dia todo pregando, por parábola. E aí ele chega aos seus discípulos e diz: passamos para o outro lado. O destino de Jesus era passar para outra região do lago, a região dos Gadarenos. Mas era tarde, não era propício o horário para passar para o outro lado. Mas Jesus chega e ministra aos seus discípulos e diz: passamos para o outro lado. Mas só o que nós vamos ver no texto, na história, que ao eles entrarem no barco, passarem, se direcionarem para o outro lado, levantou-se um temporal. Mas só que, irmãos, eu gosto de observar isso. Eu gosto de observar a expressão que Jesus falou aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Jesus já havia determinado, Jesus já havia declarado: vocês vão entrar no barco aqui e vão chegar lá no outro lado. Por mais que talvez as circunstâncias no meio do caminho queiram atrapalhar vocês de chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Por mais que talvez a luta venha, o problema venha, a dificuldade venha para impedir de vocês chegar do outro lado, mas eu estou fazendo uma promessa para vocês: passamos para o outro lado. É isso que o Senhor está falando aqui essa noite, para mim e para você. Ele fez uma promessa para a tua vida, Ele fez uma promessa para a tua família, Ele fez uma promessa para a tua casa. Então, por mais que seja difícil a circunstância que está, creia na palavra dEle, que você vai chegar no outro lado. É Jesus dizendo aos discípulos: a minha promessa é chegar lá. O que vai acontecer no meio do caminho não vai impedir de você conquistar aquilo que eu determinei na tua vida. Esse problema que você está enfrentando,
Essa luta que você está enfrentando, ela não vai ser obstáculo para fazer você parar, para fazer você desistir. Creia na palavra de Deus, que você vai passar, vai passar. Você vai chegar lá. Eu gosto de ler, irmãos, no Evangelho de Marcos, porque Marcos, como ele estava contando uma história para os romanos, ou testemunhando algo verídico, ele vai criar, irmãos, algo que pela qual eles vão ouvir ele, porque aí ele vai dizer no versículo 37, e por isso eu fiz questão de pular o versículo 37, que ele vai dizer, e levantou-se um grande temporal. Marcos não poderia só dizer, levantou um temporal, uma tempestade. Mas aí ele vai dizer, levantou um grande temporal. Levantou uma grande tempestade. Mas só que Marcos estava querendo dizer para eles, olha, levantou um grande temporal, mas tinha dentro daquele barco um grande Deus. Tinha dentro daquele barco um grande herói. O teu problema pode ser grande, a tua luta pode ser grande, mas Marcos está dizendo para a tua luta, para o teu problema que é grande, diga para a tua luta, para o teu problema essa noite que é grande, que você serve um grande Deus. Glória a Deus, você sente a presença do grande Deus aqui? Então você pode dizer, oh minha luta, você pode ser grande, mas o meu Deus é maior ainda. Eu sirvo um Deus grande, eu sou filho de um Pai grande, aleluia! Levantou-se um grande temporal. Aos olhos humanos era grande. Levantou-se um grande temporal de vento. E subiu as ondas por cima do barco. De maneira que se enchia de água. Perceba, irmãos, que as ondas subiam por cima do barco. Numa visão humana, quer dizer, nós estamos completamente cercados por uma tempestade. Nós estamos completamente perdidos. Estamos completamente sem saída. As ondas estão por cima, a água entrando no barco. Parece que vai naufragar. Parece que vai afundar. Mas já como nós ouvimos aqui essa noite, aí os discípulos, quando vê aquilo, eles correm até onde está Jesus. E como nós ouvimos aqui, amados irmãos, por mais que seja grande a tua tempestade,
Por mais que seja grande a luta que você está passando, por mais que seja grande o problema que você está passando, mesmo assim, não tem porta fechada para você chegar e clamar ao teu Deus. Nós já ouvimos isso aqui essa noite. Na casa do Pai não tem porta fechada. É só chegar e falar com Ele. É só chegar e dizer: Senhor, eu estou perecendo, socorre-me. Ajuda-nos porque vamos perecer. Até aqui nós chegamos, daqui em diante nós não conseguimos mais com as nossas forças. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ajuda. Socorre-nos, Senhor. E nós aprendemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor está disposto, disponível, pronto para nos atender, para socorrer os seus filhos, para socorrer aqueles que estão, talvez cercados por uma grande tempestade, por uma grande luta. É só clamar a Ele, que Ele vai se levantar. Jesus se levanta. O que Jesus vê? Um grande temporal, um forte vento, mar agitado, os discípulos tremendo e com medo. Aí Jesus chega e olha aonde eu fiz leitura. E ele, despertando, olhou e disse: repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz: e o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. Eu quero nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e da palavra do Deus vivo, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Esse vento que está soprando sobre a tua vida, esse vento que está soprando sobre a tua casa, este vento que está soprando sobre os teus negócios, este vento que está soprando sobre a tua família, o Senhor Jesus Cristo, Ele está ordenando hoje e agora: cala-te, aquieta-te, cala-te, aquieta-te, cala-te, aquieta-te, vai haver bonança. Se coloca em pé. Jesus dá ordem. O vento e o mar se aquietaram. Aquele grande temporal teve que se calar diante do nosso grande Deus. Esse teu problema vai se calar hoje.
essa tua luta que você está enfrentando, se cala hoje. Porque o grande Deus está aqui. E Ele está mandando essa tempestade que está soprando sobre a tua vida, sobre a tua casa, se aquietar. Se aquietar. Aí naquele momento, irmãos, os discípulos viram que o vento se acalmou, viram que as ondas do mar se aquietaram. E aí diz, e houve grande bonança. Marcos falou lá no início, levantou um grande temporal. E aí ele vai dizer que houve uma grande bonança. Talvez você está enfrentando uma grande luta. Talvez você está enfrentando uma grande tempestade. Mas te prepare, porque você também vai enfrentar uma grande bonança. Uma grande bênção de Deus está vindo sobre a tua vida. Milagre do Senhor está vindo sobre você. Nós vamos orar aqui essa noite, irmãos. Só um pouco. Irmãos, eles olharam assim um para o outro e disseram, que homem é esse? Até aqui nós vimos ele curar, ele já curou o paralítico, ele já fez cego ver, ele já fez surdo ouvir, e ele já até ressuscitou morto. Ele alimentou 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele é bem diferente. Que homem é esse? Que além de curar, além de fazer o que nós já vimos que ele fez, agora até o vento e o mar obedece ele. E tem mais, irmãos, eu acrescento, não é só o vento e o mar que obedece a ele, o inferno também tem que obedecer a ele. Eu quero orar por você essa noite, que talvez você está passando por uma grande tempestade. Ferido, lá no chão estava ele. Mas você tem um herói chamado Jesus Cristo, que é maior que o teu problema, que é maior do que essa tua enfermidade. Passou, não me ajudou, que é maior do que essa tua luta que você está enfrentando. Ponto de morrer. Se você crê nele, acredita na palavra dele aqui essa noite, sai do teu lugar e passa aqui na frente. Enquanto eu estava lá, porque ele vai acalmar essa tempestade. De bondoso coração, porque vai haver bonança na tua saúde. Vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, e olhou e chorou, com amor me falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços. Hoje ele vai curar as tuas feridas. Das garras da morte ele me arrancou. Hoje é noite de vitória para a tua vida. Eu posso ouvir.
Jesus Cristo está presente aqui essa noite. E se você quiser receber o teu milagre, uma transformação na tua vida, passa aqui na frente. Porque o nosso herói chamado Jesus Cristo está aqui. Cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas do céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte. Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar a tua sorte. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Nós vamos orar aqui essa noite. E o herói Jesus Cristo está aqui. E Ele vai te tocar agora. Ele vai te tocar agora. Você vai sair daqui hoje com a tua vitória. Vai haver bonança. Vai haver milagre aqui essa noite. Amado Deus e querido Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós nessa noite nós oramos. Pai, aquele que pela qual peregrinou sobre a face desta terra, fez grandes milagres, fez grandes maravilhas, Senhor. Tu é o mesmo, Tu é o mesmo herói, Tu és o mesmo que opera, Tu és o mesmo que cura. Eu lhe peço agora, meu grande Deus, aqui diante do altar, Senhor, há muitos aqui diante do altar, Senhor, que estão com grandes enfermidades, que estão com grandes problemas nos nervos, nos ossos, na coluna. Mas o Senhor é grande, o Senhor é maior, o Senhor é maior, o Senhor é maior. E nessa noite, Jesus, o nosso grande herói, toca nos ossos, toca nos nervos, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, curando, fazendo milagres, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e nós cremos, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor já operou, que o Senhor já fez milagre. É a nossa oração em nome de Jesus. Meu grande herói não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo.